Mas é bom esclarecer que ela foi montada, ela foi elaborada pela Kátia de forma que ela atendesse a todos os alunos da rede oficial. Tá certo? Então, não temos um tema muito complicado que a gente vai trabalhar hoje aqui, não. Ah, e um recado para os professores que estão nos assistindo. Tá? Os professores que estiverem nos assistindo, independente de serem de qualquer formação, língua portuguesa, arte, educação física, matemática, essa aula ela é uma aula de língua portuguesa para as pessoas que falam língua portuguesa. Certo? Então, não fiquem preocupados achando que vai ser uma aula, puxa, vai ser muito específico, e português não é minha praia. Tá? Então, não fiquem preocupados com isso, porque o objetivo dessa aula é atingir o maior número possível de pessoas. E as pessoas aqui, para nós, e muito importantes, são os professores da rede oficial e os alunos também da rede oficial. Certo. A gente vai fazer um bate-papo a respeito de alguns textos, e a Roseli, que está aqui do nosso lado, vai ajudar. Certo? Okay. Roseli, você não vai ficar fora da aula, não, eu tá? Não. Hoje eu sou aluna. Hoje eu sou aluna da professora Kátia. Pode ficar tranquila. Vamos lá. Roseli, você pode comentar com a gente um pouquinho sobre os objetivos? Claro. Veja só. O nome da nossa aula é Estratégias de Leitura em Interação. Ok? E os objetivos da aula de hoje são os seguintes. As atividades desta aula visam um trabalho com as diferentes formas de tratar uma informação, a comparação entre textos, a localização de informações e a reflexão sobre alguns conceitos linguísticos. Muito bom. Então, vamos iniciar a nossa aula com um desafio. Olha, Roseli, eu acho que eu vou deixar para você também lançar esse desafio, ok? Vai lá. Então, vamos lá. Vocês vão pôr a segunda tela para a gente, a respeito do desafio. Isso, aí. Oh, mais um. Aí, beleza. Então, desafio 1, tá? Esse desafio que a gente vai fazer é tanto para professores quanto para alunos. É uma pergunta que eu vou ler para vocês. Agora, a resposta para essa pergunta, vocês vão dar apenas no fim da videoconferência. Perdão, da videoaula, ok? A pergunta é a seguinte: o que um estetoscópio tem a ver com um fone de ouvido? Ok? O que um estetoscópio tem a ver com um fone de ouvido? Vocês vão responder essa pergunta em caráter de desafio, ok? Ao fim da aula. Perfeito? Não adianta vocês tentarem responder agora, nesse momento, porque a gente só vai ver a resposta desse desafio ao fim. Ok? Vocês vão acompanhando a aula, podem ir pesquisando ao mesmo tempo aí para saber a resposta, fica com a resposta pronta aí, na ponta do dedo, ok? Mas nós só observaremos a resposta a esse desafio no momento correto ao fim da aula. É isso, Kátia? Certinho. E a Roseli falou sobre a ponta do dedo, né? Fiquem aí com a resposta na ponta do dedo. E os dedos, eles são ágeis para mexer no celular, né, Roseli? Sim. Para a atual situação. Sim. Agora, a mesma coisa vai acontecer se a gente começar a digitar algumas palavrinhas que vocês vão ver aí na tela. Ok. Roseli, eu acho que eu não vou me arriscar a ler, não. Eu sei. Quem se arrisca aqui sou eu, em inglês, embora não tenha formação. Vamos lá. Vamos tentar. Eu vou tentar e você me corrige, tá bom? Ok. Level. Gamer. Server. Music. Danger. Lost. Games. E time up. Isso, olha, time up. Time Vou up. falar. Ok. Não é que eu sabia, mas eu treinei para a aula, viu, Kátia? Então tá bom, Já tá contei certo. o segredo aqui. Olha só, eu só coloquei as palavras, não treinei, não. Então, todas essas palavrinhas, elas também estão associadas à ideia do fone de ouvido. Por que será, né? Será que, por exemplo, para nós jogarmos algum joguinho, né? Um game,
pelo celular ou pelo próprio videogame. Acho que é videogame que fala ainda hoje, videogame, né? Sim, sim, sim. É, porque a gente já é de uma época De uma época passada meio, e não é é? meio Os meninos complicada a devem situação. saber aí, nos desculpem, se por um acaso a gente falar uma pergunta, uma palavra meio antiquada aí, mas videogame ainda é usado. É sim, Então, a gente se comunica. verdade. Quando eu falo para os meus alunos videogame, eles entendem, então tudo bem. A gente Então, está tá certo. na zona de conforto. Estamos no caminho certo. Então, por exemplo, os alunos falam assim, hoje eu estou no level 5. Aí a gente pergunta, level, o que é level? Ah, não sei. Ué, level é nível 5. Nível 5, É, né? nível 5, sim. Ai, acessa aí o meu server. Opa, server, é complicado, servidor. né? Servidor. E olha, isso eu considero, essa palavra não é o dicionário que resolve só. Eu tive que buscar ajuda de universitários. Então, por que nós colocamos todas essas palavrinhas aí? Porque todas elas estão ligadas a algo que possivelmente a gente vai usar o fone de ouvido. Sim. Agora, vamos voltar para a nossa tentativa de pronúncias do inglês. Vamos lá. O que, então, esse conjunto de palavras tem em comum? Ué, todas elas são escritas em inglês. Todas elas são escritas em inglês. Será que é só isso? Independente da nossa pronúncia. Independente da nossa pronúncia. Se está correta ou não. Vou usar um adjetivo assim, a nossa pronúncia quixotesca. Apesar disso. Quixotesca. Apesar de ser uma pronúncia não perfeita, não tão britânica assim quanto poderia, elas não deixam de ser palavras em inglês. Sim, né? e muito conhecidas também no nosso português. Sim, com certeza. Né? Aí, olha só, earbuds, headphones, o que são? O que é isso aí? Né? O que é isso? Que é isso? A gente Pensa tem um outro nome para isso nome em língua portuguesa, um nome mais conhecido, porque a gente usa até headphone aqui também, né? Mas a gente usa um outro nome mais usual em língua portuguesa? Aliás, esse headphone que nós estamos usando aqui é super top. Nossa, o nosso headphone é da Madonna para cima. Ok, Será que os meninos mesmo. sabem quem é a Madonna ainda? Não sei. Não sei. Olha, os pop stars, né, da música, quando começaram a fazer shows, e a Madonna começou a fazer show, ela inaugurou em shows, né? Eu acho que na TV já se usava, não tenho bem certeza, mas ela começou a utilizar um headphone igualzinho a esse que nós estamos usando, né? Então esse é bem bacana, é coisa de TV e tal. Hoje já é mais popularizado, mas é ainda né? Um super headphone. Super headphone. Então, olha só, over-ear e in-ear. Mas, professora Roseli, aula de língua portuguesa, professora Kátia, aula de língua portuguesa. E a gente metendo inglês aqui, meu Deus do céu. Mas é que essa parte do inglês tem muito a ver com o tema da aula de hoje, que vocês ainda... O tema da aula vocês ainda não conhecem. Vocês conhecem os objetivos, mas o tema, né, o que a gente vai estudar mesmo, ainda está um pouquinho de segredo. Ok. Então aí a gente tem essas palavras aí. Esse over tem a ver com aquele fone grande que a gente coloca, né? Tem. Tá? A gente está vendo um monte deles aqui no nosso estúdio, né, Roseli? Isso mesmo. Então, são bem grandões. O pessoal aqui, a equipe técnica, tudo estão usando over-ears, né? São headphones maiores, mais básicos. Eles são mais confortáveis, talvez, não espalhe tanto o som. Sim, e tem o in-over, que é aquele que a gente usa, né? Comumente, no trem. Que é o mais comum, que a gente observa no trem, no ônibus. No metrô, né? A gente já está... Olha, tomem cuidado aí, porque nós somos professoras da velha guarda, e quando o professor da velha guarda fala palavras de maneira meio devagar, é porque ele está querendo dizer alguma coisa. Ele está querendo dar alguma dica. Ok, então, e essa dica ela está justamente nesse contexto. Qual desses fones você preferiria usar? Vamos lá? É esse? Olha Ou é esse? Será que é esse? Esse é mais comum. Esse é mais comum. Esse daqui, vixe,
Esse é cheio de E coisas. esse, olha esse, aí. Roseli, eu acho que você gostaria desse daqui, hein, Roseli? Desse último que eu coloquei aí, olha só. Kátia, eu tinha falado para você que eu tinha gostado mais era do vermelho mesmo, né? Porque era mais chamativo e embora eu me considere até uma pessoa relativamente discreta, mas esse fone de ouvido vermelho, ele provavelmente ele é mais, eu preferiria a ele porque ele é bem mais confortável. Porque os fones tradicionais que tá ao lado dele, que é o branquinho, isso, por favor aí, a imagem para acompanhar com a gente. O fone vermelho, né, apesar de ele ser um modelo mais antiquado, o som dele não vai diretamente para o aparelho auditivo. Né? Certo. E o fone mais tradicional, que a gente está acostumado, que é o fone branquinho, ele entra nos nossos ouvidos. A mim, particularmente, eu sinto um desconforto terrível, porque eu sinto até dor. Eu não consigo ficar muito tempo com esse fone mais tradicional. Kátia, mas eu queria falar uma coisa. Esses desenhos não estão bonitos? Sim, são lindos. Esses desenhos, olha, chamaram muito a atenção da gente, né? Eu falei assim, poxa, Kátia, mas onde você conseguiu uns desenhos desses? Né? Porque eu sei que as coisas são complicadas e tal. E aí, como é que a gente consegue uns desenhos assim? E a Kátia me explicou como é que ela conseguiu, né? Ô, Kátia, você não quer me ajudar aí? Como é que é claro que você que conseguiu esses desenhos? De onde eles vieram? Nós entramos em contato com uma professora da rede, a professora Shirley, da Leste 4, e esses desenhos são da filha dela, a Fernanda. Da Fernanda. Então, a gente está querendo agradecer aqui em público, tá? A Shirley, que é PCNP da Leste 4, aqui da rede oficial, da Diretoria de Ensino Leste 4, e agradecer imensamente, né, por ter cedido os trabalhos aí da Fernanda, pela Fernanda ter concordado em fazer algumas criações de fone de ouvido aqui para nós, né? Trabalho totalmente autoral. Não sei se vocês conseguem ver em detalhes nos fones de ouvido, mas tem a assinaturazinha da Fernanda. Está muito bonito esse trabalho, sabe? Está lindo. Para quem é professor de arte que pode estar nos vendo, com certeza vai admirar muito esse trabalho. E para interagir com a gente, vocês podem colocar as carinhas, tá? No chat. Tá? Vocês gostam de desenhar? Então, coloca uma carinha sorrindo para nós. Se vocês não gostam de desenhar, põe uma carinha triste, mas a gente quer ver aí as carinhas contentes, alegres, felizes, né? E aí, no Flip Sharp, né, Kátia, que você colocou do lado, você colocou aí as carinhas, como elas podem ser feitas aí no teclado, né? Já que a gente não tem os emojis, como é costume numa live, em que a gente pode apenas digitar, aqui, mas a gente pode construir, sim. Isso mesmo. Né? E aí a gente vai saber quem é que gosta, e de repente, né, quem sabe a gente não entra em contato. Não é? Isso é legal. Tá bom, vamos lá, Roseli. Vamos lá. Tudo isso está ligado também ao nosso tema, tá, da aula. E nós vamos começar por um texto chamado Situação Inesperada. Eu vou fazer a leitura desse texto, e por falar em óculos, eu estou sem meu óculos, então talvez eu tenha algum probleminha aí para fazer a leitura, e a Roseli vai me ajudar. Eu estou com o meu. Ok. Então eu perdi o meu também, mas foi ontem e achei. Tá. Então, ele está aqui e a gente vai dar conta de fazer a leitura aí do texto, sem problemas. Então, vamos lá. Vamos lá. Óculos a separar os olhos das fichas de RPG guardadas numa simpática caixinha de alumínio. Pertences preciosos de um rapaz alto, um dos muitos passageiros em pé no antepenúltimo vagão. O balbucio saía dele, motivado pelo som proveniente de um aparelhinho branco e vermelho preso por uma alça no cano superior do trem. Ele não parecia se preocupar com o incômodo dos outros. Gesticulava, dançava com a cabeça, fechado em seu mundo. Ora mexia na mochila, ora com dedos ágeis no celular. Então, a gente observa nesse texto que ele apresenta várias formulações da própria personagem. Okay? O que essa personagem está usando, como é que ela está posicionada na composição. Ali nós temos o antepenúltimo vagão,
Então, nós já podemos associar a palavra trem ou a palavra metrô, né? O trem, por exemplo, da CPTM ou os metrôs de São Paulo. E tem uma palavrinha ali, né, Kátia, que lembra muito, faz muito essa referência de trem, que a mim me chamou muita atenção, que é um dos muitos passageiros em pé no antepenúltimo vagão. Isso, né? mesmo. Então, tem essa informação aí. Que meio de transporte que a gente pode falar em vagão aqui em São Paulo? Agora, a gente vai associar a questão do aparelhinho, tá? Aparelhinho branco e vermelho, certo? Que está preso em uma alça no cano superior do trem. Okay. Certo? Então, nós temos muita coisa a explorar só nesse parágrafo do texto, mas a nossa perguntinha para vocês é essa, tá? O narrador observa um passageiro em especial. O que ele vê? Então, o narrador ele vê justamente esse ser, essa personagem em pé, certo? Agora, esse narrador, se fosse, por exemplo, você, como é que você o veria? Da mesma forma? É um ser que está enchendo a paciência? Vamos ver aí no próximo parágrafo. Ok. Nas mãos, que mais pareciam múltiplas, estavam a caixinha de alumínio reluzente e o celular, seres que disputavam entre si a atenção do hábil usuário. A cena inusitada para aquela hora da manhã, numa condução pública e férrea, atraía plateias. Olhares mal dormidos se distraíam com a figura da cabeça volante. Caixinha depositada dentro da mochila. Caixinha retirada de dentro da mochila. A ação se repetia. Será aquele objeto reluzente acompanhava a música que saía de uma outra caixa de som? Ou melhor, de uma outra caixa de som? Se você fosse um dos passageiros, o que é que você faria? O que você faria? Mandaria ele parar de ouvir aquele negócio alto? Ou simplesmente deixaria na dele? Ele faria isso tudo muito tranquilamente, não se importaria, né? Olha, Kátia, eu posso falar o que eu faria? Pode. Olha, vou falar para você. Geralmente, se eu estivesse no trem e uma pessoa estivesse com um aparelho sonoro muito alto, né? E às vezes isso acontece mesmo. Às vezes isso acontece. A pessoa está com um fone de ouvido, só que o som está tão alto, ele não percebe mais. Mas eu, que estou ali, que sou passageiro do trem, do metrô, enfim, eu estou ouvindo tudo isso, né? Estou ouvindo e estou me sentindo meio incomodada, né? Porque afinal eu sou de uma outra época, tal. Essa poderia ser uma reação, né? Agora poderia ter outra. A pessoa poderia reagir de uma outra forma? Poderia, né? Poderia. Então, no nosso terceiro trecho diz assim. Passageiros incomodados, eu acho que a Roseli poderia entrar em um desses conjuntos de passageiros com aqui. Certeza. Com passageiros certeza. incomodados, não mais. Estavam curiosos, aguardando o desfecho da apresentação. Olha, tudo isso virou um espetáculo. Para onde olhar? Para o movimento da cabeça ritmada? Para as mãos que elaboravam rápida e de forma harmônica instrumentos tecnologicamente diferentes? Bom, saída da plataforma 6h15. Chegada à estação de destino 8h30. Foi a primeira vez que não senti a demora da viagem. E olha que nós temos aí um longo tempo de viagem, né? Olha só. E a distração foi grande, ou seja, o rapaz conseguiu chamar a atenção de todo mundo. Olha só que interessante, né? Perdi, Kátia. Ninguém ficou incomodado. Eu acho que nem eu ia ficar incomodada. Ninguém. Porque era um show à parte, né? Ele estava com um aparelho sonoro, a gente viu isso no outro trecho, né? Se você não se lembrar. Se a gente estivesse diante desse texto impresso, agora a conversa para os alunos e para os professores. Se a gente estivesse diante desse texto impresso, eu diria para os meus alunos o seguinte, provavelmente eles me perguntariam isso. Professora Roseli, peraí, a senhora está falando que ele não ficou incomodado, onde ele estava? Eu falo, vamos voltar no texto?
né? Vamos voltar no texto para ver? Ele ficou incomodado pelo quê? O que originou o incômodo? Que originou o incômodo para os outros passageiros? Era aquela caixinha vermelha e branca que estava pendurada? Isso você vai encontrar no trecho anterior. Isso. Tá certo? São as retomadas que nós chamamos, né, Roseli? Justamente. As retomadas do próprio texto. Agora, presta atenção nesse próximo detalhe. Importante saber. A Lei 15.937, de dezembro de 2013, proíbe a utilização de aparelhos sonoros em transportes coletivos. Esses aparelhos só podem ser usados com fones de ouvido, a fim de preservar o conforto dos usuários, evitando, assim, a poluição sonora. No próximo, nós temos mais uma reflexão. Tá? Vamos lá? Caso o rapaz citado no texto fosse denunciado por desrespeitar a Lei 15.937, ele seria orientado a desligar o aparelho. Letra B. Convidado a retirar a condução, a se retirar da condução pública, caso se recusasse a desligar o aparelho. Letra C. Retirado por meio da intervenção policial. O que vocês achariam, né? Kátia, eu posso fazer a leitura aqui de uma participação que nós tivemos? Pode. Olha só que interessante, olha que bacana. Pode sim. Se eu fosse um dos passageiros, o que eu faria? Eu deixaria e daria risada. Eu não me importaria, nem pediria para parar, eu mandaria desligar a caixa se estivesse alto. E se estivesse alto, talvez até dançaria junto. Então, veja só, né? É a reação que ele está falando, e eu estou vendo aqui que a reação é de alguém jovem, né? Porque Claro. Alguém da nossa geração aqui, alguém da nossa geração, provavelmente seria tentado a ficar mais incomodado do que sentir esse prazer de ver essa cena à parte. Eu estou vendo aqui que é mais prazer do que incômodo. Olha, eu não me importaria, né? Eu poderia pedir para parar, eu poderia mandar desligar a caixa, mas se de repente eu gostasse da música, eu até ia dançando junto. Perfeito. Não é? Porque a cena que a gente vê aí, eu estou imitando um pouco o personagem. Olha só, né? Aquela coisa, eu né? Eu estava fazendo isso na hora de vir para cá. Aparece uma palavra interessante no texto, cabeça volante, a cabeça que dança, né? Que raio vem a ser isso? É quando a gente está curtindo uma música. Isso. Né? E a gente está curtindo a música, quem está em volta não tem a menor ideia do que está se passando na sua cabeça. Mas você está assim, você está de olho fechado, curtindo, mexendo a cabeça de acordo com o ritmo da canção. Você está fazendo isso aqui, ó. O personagem do nosso texto, ele está curtindo a música, né? E aí ele está proporcionando, sem perceber, né, um show à parte aí. Então, vamos ver. Agora, Madonna... Roseli. Desculpa. Troca de identidades aqui. A gente tem aí as letras A, B e C. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar. Coloca aí rapidinho para a gente no chat. Responde para a gente no chat agora qual resposta, né? Qual alternativa desse quiz você considera que fosse uma resposta correta para esse momento de reflexão? Não vou dizer nem pergunta. Tá. Já saiu aí alguma resposta? A gente está vendo aqui. Ó, apareceu aqui, hein? Fala pra gente. Apareceu aqui. Olha só, bem espertinho. Não sei não se é jovem. Ah, pode ser um jovem professor também. Claro que Estou sim. esquecendo. Assim como nós, né? Assim como nós, jovens professores. Respostas bem variadas. Estão colocando as 3. Certo, olha, tem alguém optou que as 3 respostas podem ser válidas. Ok, e essa pessoa acertou. Acertou. Porque, na verdade, orientar é o primeiro tópico, tá? Depois, convidar a se retirar e depois ser retirado, caso ele se recuse, é o terceiro tópico. Ou seja, são elementos que complementam essa lei. E eu estou vendo aqui, Kátia, que responderam assim, olha, está saindo bem mais alternativa A e B. Olha só, então, embora as 3 possam ser resposta aí para o nosso momento reflectivo, né, de reflexão, a gente pode dizer, estão achando que é mais alternativa A e B, orientado a desligar o aparelho, convidado a se retirar da condição pública. Perfeito. Né? Retirado por meio da intervenção, até poderia, mas em último caso. Em último né? caso, numa situação extrema, não? Sim. E se essa lei, existiria se não tivessem inventado o fone de ouvido?
Olha aí, outra Olha pergunta, lá, hein? ó, presta atenção. Essa lei existiria se não tivesse inventado o fone de ouvido? Qual a resposta? Qual a resposta? Aí a gente até pode adiantar, né, Roseli? Pode Ó, adiantar. vamos voltar lá na lei. Volta lá na lei. Ok. Olha lá. Que palavra que está em destaque aí, hein, Kátia? Pois é, fones de ouvido. Então, olha só, a resposta? Não. Não. É essa a resposta que a gente quer ouvir de vocês. Nem não adianta colocar o sim ali, Não não. adianta, hein? Tá? É o não mesmo, é de verdade o não. É de Tá? verdade. Então, as leis, de forma geral, tá? Têm função de favorecer a organização de algo, ok? Exatamente. Certo? Agora, vamos ver um cartaz, Roseli? Roseli, lá. você me ajuda a ler? Claro! Então, vamos lá. Começa assim. Ouvir som Pode. sem fone Nem pensar. não incomode. Respeite a lei. Prestem atenção nesse texto. Vocês observem que o texto tem algumas partes coloridas. Sim. Foram essas partes que nós lemos. Exatamente. Só que tem umas letras minúsculas ali. Ouvir som no transporte público, bem pequenininho ali, estão vendo? De ouvido, na segunda linha. Isso, de ouvido. Depois, na terceira, faça a sua parte, que não incomode quem está próximo a você. Isso. Ou seja, o que temos em destaque? As partes principais. Isso significa que ele funciona também como uma outra mensagem, certo? E essa mensagem ela é complementada pelas letras menorzinhas que estão aí. Você falou uma coisa bem legal, Kátia, porque às vezes eu estou no meio da aula e eu falo assim para os meus alunos, olha, vocês têm que tirar as ideias centrais. Essa palavra é muito importante, essa ideia é principal. Então, quando vocês viram aí as palavras que estão coloridas, o que seria o principal, né? O que seria o mais importante? Sim. Quando as palavras estão pintadas de coloridas, se eu retirar as palavras, se der para voltar um minutinho só na tela, tela anterior, aí isso. As palavras, se eu retirar as partes coloridas desse texto, o texto perde o sentido. Sim. Certo? Então, acabei de descobrir que essas palavras são fundamentais, são essenciais, são principais por conta disso. E esse é um exemplo de como nós podemos montar um resumo de um texto maior. Exatamente. Um texto uma grande, maior, né? Sempre artigo. a dúvida quando a gente pede um resumo para vocês, sim. né? Sim. Nas aulas de língua portuguesa, em aulas de orientação de estudo, a gente pede um resumo para vocês. Nossa, como fazer? Então, o primeiro passo é identificar o que é mais importante. Isso. Né? Bom, agora a gente vai comparar esse texto com uma propaganda. Ok. Tá? Essa propaganda é de um aparelho. Como a Roseli fala muito bem inglês, ela vai ficar com essa parte. Eu não quero me arriscar, não. Tá? Então, vamos lá. O inglês fica comigo. O inglês fica com a Roseli. Ok. Tá? O resto fica com a professora Kátia. Ai, meu pai. Então, vamos lá. Evite problemas, use... Cantagalo-Rai, N-O or A 801. Ouvir som no transporte público? Pode. Sem fone de ouvido? Nem pensar. Faça a sua parte, não incomode quem está perto ou próximo a você. Adquira Cantagalo-Rai, N-O or A 501. O fone de ouvido de última geração. Ok, quais são as características? Olha lá, Bluetooth 20.0. Que mais? E ali é resistente à água do chuveiro. Olha só. Olha só. Tempo de uso? 12 horas sem carregar a bateria. E a capacidade dessa bateria, Roseli? 700 MHz. Ok. E depois, o que acontece mais ali? Ele reduz os ruídos graves e agudos. Então, é um fone de ouvido, Super fone de ouvido. Super fone de ouvido. Tá. E o preço? Olha, o preço cabe no bolso dos seus pais. Pois é, consulte o nosso site. www.cantagalorai.com.br
.com. Ok, e ele tem quantos anos de garantia? 15 anos de garantia, meu Deus. 15 anos de garantia. Gente, é para a vida toda praticamente? O pessoal do estúdio compraria? A pergunta é para esse vocês fone? agora. Não, estão falando que estão não. falando que não. Puxa, vocês não gostaram do nome? Fake? Fake demais? É muito fake? Eu já achei que era uma palavra nacionalista, né? A gente prepararia agora um fone de ouvido com uma palavra inglesa, aí, um nome em inglês, e a gente olha só. querendo botar aí. Eu não vou dizer que isso seja nacionalista, mas ser um pouco bairrista, viu? Então, Adorei o nome do fone de ouvido. O que a gente fez aqui? A gente fez uma tentativa de persuasão, de convencimento, tá? Então, persuadir é a alma do negócio. É a motivação desejável para estimular alguém a adquirir algo. Na propaganda, por exemplo, as marcas, existem algumas pistas que são intencionais, que tornam a mensagem atrativa para as pessoas que procuram fones de ouvido com tecnologia diferenciada. Alguns elementos ajudam a convencer as pessoas a comprarem o produto oferecido. E o que aconteceu ali? Nós utilizamos algumas palavras importantes para quem produziu o cartaz publicitário. Tá? Para a gente tentar até convencer, né? Isso, a gente tentou convencer o público aqui presente. A questão não gostou muito, mas a gente tentou. A questão é convencer. Convencer. Certo? Persuadir não convencer. Não convencemos. Precisamos ensaiar um pouquinho mais a propaganda para poder tentar Talvez convencê-los. Talvez mudar o nome. Pois é. Não sei. Ela não gostou do nome. Mas não, eu tudo gostei. Bem, não Quem tem não gostou problema. foi quem está ouvindo a gente. Tudo bem, vai. Tudo bem. Então, vejam lá que nós temos algumas palavrinhas coloridas. Vamos voltar um pouquinho no texto. Olha lá. Temos algumas palavras coloridas. Umas estão em vermelho. Prestem atenção nas que estão em vermelho e prestem atenção na que está em azul. Ok? E aí a gente dá sequência. Essa é a tentativa de persuadir, ok? E essa persuasão entra no campo das intencionalidades. Isso. Olha o primeiro quadro. Lembra lá da campanha educativa? Tá? E agora comparem com o primeiro pedacinho da propaganda. Elas são parecidas? Tá? Então, vem a primeira perguntinha. O que há em comum entre a campanha educativa e a propaganda? Tá? Okay. A2, no primeiro quadro da propaganda, quais são os indícios de que a mensagem não faz parte de uma campanha educativa? Olha, é que eu tive... Desculpe te interromper, Kátia. Imagina. É que eu vi uma interação aqui bem interessante que a gente está recebendo, tá? O público está achando que o aparelho é fake e não compraria também, viu? Então, eu acho que o problema aí, eu estou achando que foi o nome. Que não foi nem que ele é um super headphone. O nome talvez tenha atrapalhado. Eles estão achando que é de mentirinha, né? Tá, vamos fazer uma campanha Vamos fazer uma campanha para nacionalizar o fone de ouvido, porque o nosso fone é poder. Podemos até ajeitar o nome, quem sabe? Tá certo. E ali, ó, terceira perguntinha. Vamos lá? Qual é, portanto, a intencionalidade da propaganda? E a quarta questão, as características do produto pretendem atingir a que grupo da população? Essa a gente pode responder, Roseli. Com certeza. Diga. Que características do produto pretendem atingir a que grupo da população? Quais são as características, então? Né? Ele tem o poder de 700 MHz, ok? 700 MHz. É a prova d'água, você pode entrar no chuveiro que não tem problema. E tem uma característica muito importante que vai ajudar a saber para quem que ele foi construído esse fone de ouvido. E a dica está no último quadro aí da propaganda, ao lado da foto, tá? Dos fones de ouvido. O preço, porque o preço é uma coisa bem importante que a gente pensa logo. E não é aquele preço que cabe no seu bolso, cabe no bolso dos... Pais de quem está vendo esse cartaz. Então, cabe no bolso dos pais. Caber no bolso é uma expressão, né, que a gente usa, eu acho que os nossos alunos também devem ouvir, mas para quem não entende, caber no bolso é ser um preço conveniente, que a gente consiga pagar, que não seja nem muito caro, nem muito barato, mas, de qualquer forma, que a gente consiga pagar. Pois é. Então, a tentativa da persuasão aí é atingir... A que grupo? A que grupo?
Aqueles que dependem dos pais, né? Ou Justamente. seja, esse produto só será comprado na dependência do dinheiro do pai ou da mãe ou do Certo. responsável, Isso ok? é o público-alvo O dessa público-alvo, propaganda, né? aham. Uhum, ok. E que também não é só o jovenzinho que Não, depende. não. A gente está falando aí de qualquer público que estaria ainda em dependência dos pais. Ok? Isso. Agora, a gente vai entrar numa perguntinha e nós gostaríamos que vocês respondessem, ok? Então, vamos lá. A finalidade principal da propaganda, portanto, é letra A, promover uma marca de fone de ouvido. Letra B, estimular pessoas adultas a usarem fone. Letra C, conscientizar a população a ouvir música. E letra D, incentivar o jovem a usar Bluetooth 20.0. E nesse caso aí, hein, Kátia, qual que seria a resposta? Eles podem tentar responder? Podem, vamos Então, lá. nosso público aí, que nos acompanha, professores, alunos, por favor, qual alternativa estaria correta? Vocês podem falar, escrever apenas a letrinha, Isso. tá bom? Não precisam repetir a alternativa completa. A finalidade principal da propaganda, portanto, é... A, B, C ou D? Já tenho duas respostas, Kátia, pode falar? A, B, C, D. Viu como sua pronúncia está boa? Vamos lá. Olha só, as respostas que eu recebi, tá, aqui, são para alternativa A e alternativa D. O que você diria aí, hein? Agora a Kátia aí, que é a professora de português aqui, vai tentar responder, qual é a resposta realmente correta aí nesse caso. Aí não é reflexão, aí é uma perguntinha. Então, a finalidade principal da propaganda é de qualquer propaganda promover uma marca de fone de ouvido. Ali, a promoção de uma marca de fone de ouvido. O que acontece com a letra C? Incentivar o jovem a usar Bluetooth 20.0 é uma característica da nossa propaganda. Isso. Então, enquanto, a finalidade é uma coisa, que é promover uma marca de fone de ouvido. Isso. Não é? A gente sempre tenta numa propaganda, é isso mesmo, Kátia? Isso mesmo. Veja só, a gente sempre tenta numa propaganda convencer o público de que algo que nós estamos falando é bom, é de qualidade, e você precisa disso para ser feliz. Perfeito, okay? perfeito. A alternativa D, incentivar o jovem a usar o Bluetooth 20.0, é a característica do produto. Uma das características, mas não a finalidade. Perfeito, ok? Então, depois você dá uma olhadinha aí para a gente, Roseli, se muitas pessoas responderam a letra A. Muitas pessoas responderam a letra A, mas muitas pessoas também responderam a letra D. Ok, né? Então tudo bem? Mostra, ó, muita gente acertou, mas muita gente achou, por acaso, que a letra D poderia ser a resposta. Isso mesmo. E é característica. É uma então, característica. É importante lembrar. Tá no texto, essa informação não é completamente incorreta, ela está presente no texto, mas ela é característica. Okay. Ela não é a finalidade principal desse texto. Certo. Então, olha lá na nossa próxima tela. Vejam lá. Na propaganda, também há palavras destacadas por meio de cores e tamanho maior. Então, aí nós temos o evite, o use, o faça, o incomode e o adquira. Tá? Então, todas elas indicam alguma coisa. Presta atenção naquele não, coitadinho ali, bem azul, escondidinho, azul. Tá até menorzinho que os que estão em vermelho, né? Mas presta atenção na importância dele, tá? Ele não está ali à toa, não. Olha só. As palavras em destaque são exemplos de verbo no modo imperativo. Ih, começou aquela coisa de língua negócio. Ô, Kátia, vamos acelerar e já explicar para eles o que é o modo imperativo? Olha só. Para que serve o modo imperativo dos verbos? Vamos voltar à tela, então, do modo imperativo. Vamos lá. As palavras em destaque são exemplos de verbos no modo imperativo. Esses verbos são comuns em textos que circulam no mundo publicitário. Pensando no efeito de sentido, a intenção de uso é letra A. Olha só, vamos antecipar, Roseli.
Convencer os interlocutores a comprarem o produto. Letra B, apresentar as características inovadoras. Letra C, dar ordem de compra. Letra D, convidar a todos para usarem o produto. Ai, Kátia, a gente tá no fim da aula, Vamos tentar responder? Responda. Olha aí, o que é, hein? As palavras em destaque são exemplos de verbos no modo imperativo. Pensando no efeito de sentido, a intenção de uso é qual? Convencer os interlocutores a comprarem o produto? Apresentar características, dar ordens de compra, convidar a todos para usarem o produto? Para mim é letra A. Sim, convencer, ok? Convencer os interlocutores. Ok. Ok? E aí, só para a gente relembrar, nós trabalhamos naquela tela com exemplos de verbos no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. É isso Agora, aí. vamos ver a importância do imperativo negativo. Olha lá. Isso. A escolha das palavras está intimamente ligada ao efeito de sentido. Vejam o quadro de baixo. Leia a frase sem o não. Tira o não ali. Olha lá. Incomode a quem está próximo a você. Perceberam a importância daquele nãozinho azul que estava lá no texto? E esse nãozinho azul é chamado de advérbio. Muito bem. Hein? Agora a gente tem uma questãozinha. Olha lá. Tá? Esse não, ele pode ser substituído por outras palavrinhas, Sim. ok? Por exemplo, olha só, que não mudam o sentido, tá? Não deixam um sentido prejudicado, que pode ser o não, o nunca e o jamais. E outras expressões também, como, por exemplo... Pode ser a expressão de forma alguma incomode quem está próximo a você? Pode, Eu também consigo uma negação? Claro que sim. Ah, certo? legal. Então, o advérbio ele é representado por uma palavra e existe uma coisa que se chama locução adverbial. Isso. Né? Que são duas palavras, mas com o mesmo valor. Perfeito. Legal. Agora, nós vamos deixar aí na tela para vocês um segundo desafio, só que esse vai ser só para vocês pensarem, tá? Se quiserem responder no chat, ótimo. Então, vamos lá. Se o cartaz abaixo estivesse exposto no trem, a história seria a mesma? E agora fica aí, segura aí e responde no chat para a gente, ok? Perfeito. Pois é, Roseli, chegamos ao final. Olha, agora chegou a hora triste, né? Para nós, uma hora triste porque a gente vai parar de falar com vocês, tá? Talvez a alegria de alguns. Mas eu acredito que seja uma hora triste aí para quem curtiu a nossa videoaula, né? Isso. E a gente vai verificar esses objetivos se a gente alcançou. Bom, vamos lá? O que nós fizemos nessa aula? Tentamos passar para vocês, tá? Essa aula diferenciou formas de tratar uma informação, sim. Ok. A comparação entre textos, comparamos A gente comparou dois textos, tipos de textos diferentes. Localizamos algumas informações. Sim, é verdade. E fizemos também algumas reflexões a respeito de alguns aspectos linguísticos, que é o caso do imperativo. Isso, importantes para o entendimento do texto, sim, né? Certinho. Então, tudo isso foi visto. Agora, claro que muita coisa a mais foi trabalhada aí, ok? Ok. E para finalizarmos... Vamos ao último desafio. Olha só. Vamos lá, Os Kátia? primeiros experimentos que impulsionaram o surgimento dos fones de ouvido começaram a ser feitos nos séculos 19, 20 ou 21. Essa é outra pergunta que vai ficar para a nossa próxima... videoaula de língua portuguesa. Okay. Pessoal, foi um prazer muito grande apresentar essa videoaula. Prazer maior ainda de vocês estarem aqui conosco. Muito obrigada. Kátia, muito obrigada por dividir aqui a aula com você. Você me deu esse prazer. Gente, 1000 beijos para vocês, para toda a rede oficial de ensino, professores e alunos, tá? Um grande beijo e até a próxima. Queridos, até a próxima. Nós temos aí os 3 desafios, não respondemos ao primeiro, porém, na próxima aula a gente responderemos responde, a todos. Tá? E o chat está aí. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.